olha só, a gente vai falar agora sobre um estudo fresquinho, foi lançado hoje pela Rede Nossa São Paulo. A rede questionou os paulistanos sobre o aumento da fome e da pobreza na cidade e a situação da população de rua. Os resultados dessa pesquisa Viver em São Paulo, Assistência Social, foram apresentados, enfim, hoje. E quem traz os detalhes para a gente é a Carolina Guimarães, que é coordenadora da rede. Oi, Carol, tudo bem? Como você está? Tudo bom? Boa tarde a você e a todos. Estamos bem aqui, sim, lançamos essa última pesquisa do ano, né? A nossa pesquisa Ver em São Paulo, Assistência Social. A gente já faz ela há 3 anos, 2018, 2019 e 2021 agora. E aí, realmente, a gente pode ver o reflexo da pandemia nessa percepção sobre a população de rua e a pobreza e a miséria. Eu acho bom, todo mundo passou por bons não, né? Maus bocados esses 2 últimos anos. Infelizmente, foi muito difícil, não só em termos, né, de todas as mortes, dessa perda, né, dessas pessoas, mas também por vários desafios, né, na vida pessoal e na vida coletiva da cidade. E aí fica muito visível como as pessoas elas percebem que essa população de rua aumentou. Né? Havia um censo feito em 2019, que foi lançado pela prefeitura em 2020, que contabilizava cerca de 24 mil habitantes. No momento, até em 2020, esses números foram questionados, porque tem até uma metodologia bastante complexa para você entender o que são moradores de rua. São pessoas que estão ali de maneira temporária ou não, são pessoas que estão em barracos mais feitos de plástico ou barracos que são mais construídos, né, com materiais que são mais resistentes. Porque acontece o desafio de que quando é uma coisa mais construída e mais resistente de estar lá, muitas vezes fica passando de secretaria para secretaria. Esse é o problema da assistência social. Não, esse é o problema da habitação. Bom, na verdade, a gente tem que pensar como desafios complexos da cidade, né? E aí, falando desse censo, então a gente já sabia que existia um grande desafio, e agora o desafio ele é ainda maior. E eu acho que isso ficou muito claro quando a gente, para esses debates, né, dessas pesquisas, a gente sempre tenta convidar alguém do poder público, e aí ou a sociedade civil, ou o setor privado, que possa dialogar a partir desses resultados. E aí a gente trouxe dessa vez o secretário Carlos Bezerra. Ele assumiu essa secretaria faz 60 dias, antes era a secretária Berenice, e aí tinha um novo censo para ser realizado, ia ser realizado em 2024, mas também por virtude desse contexto, ele antecipou. Então, ele realmente reconhece que esse é um desafio, é um problema muito claro, muito sério, né? Que tanto o tema da situação de rua, como a pobreza e a miséria, que as pessoas param na rua com seus carros, estão andando e assim, tem muita gente pedindo dinheiro, muita gente pedindo ajuda, infelizmente, aqueles letreiros, né? Estou com fome, te parte o coração. Mas a população percebeu, e aí eu acho que um destaque interessante como a gente tem esses recortes, né? Tanto por renda, como também por regiões, a gente vê que as pessoas que mais percebem são as pessoas com renda mais alta e na Zona Oeste, né? Então, eu acho que isso mostra muito como as pessoas, eu acho que de repente se desconectaram dessa realidade, aí voltam para a rua e veem, uau! Sabe? Como muitas outras pessoas sofreram esse desafio, né? E eu acho que e aí vem também que essas pessoas não têm essa rede de apoio, não tem uma poupancinha, né? Para ter essa margem, esse colchãozinho. Então, eu acho que ficou muito claro isso. Vocês trazem esse número, né, de que em 2019 eram 24 mil pessoas sem teto na cidade, né? Em 2021, daí o Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo estimou 66 mil pessoas, é um aumento de 170% em relação a esse censo divulgado em 2020. E é sempre importante a gente lembrar
que esses números servem para direcionar políticas públicas, né? Qualquer número que se trata de pessoas em situação de rua já é alarmante. Mas quando você vê esse aumento explosivo nesses últimos anos, é um fato que grita por política pública. A gente precisa direcionar. E daí a pesquisa de vocês também trazem essa questão, né? De como as pessoas enxergam o enfrentamento a essa situação. E daí tem, por exemplo, o principal problema apontado como causa dessa situação de miséria, fome e rua, é o aumento do desemprego. Depois tem um segundo motivo, que é o alto custo de vida e a elevação dos preços dos aluguéis, que contribuiu, inclusive, para o aumento dos despejos. Então, assim, a população tem essa percepção do porquê as pessoas estão indo para a rua. E são, claro, causas relacionadas ao momento econômico que o Brasil passa e com os impactos que a pandemia trouxe também, né? E daí, quando se fala em formas de combater de fato, políticas públicas, 46%, cursos de capacitação profissional, 46%, deixa eu ver o que mais, rede de atendimento socioassistencial, 41%. Então, as pessoas sabem como enfrentar, né? Aliás, vocês tiveram essa conversa com o secretário hoje, ele aponta formas de fazer esse enfrentamento e que a prefeitura esteja articulando? Sim, eu vou fazer alguns comentários à sua fala, porque eu acho que é super importante que você trouxe esses 171% de aumento. Eu acho que, assim, especialmente a gente que trabalha com dados, é super importante a gente sempre ver a metodologia. Então, como que se está contabilizando? Então, eu acho que é difícil essa comparação. Eu acho que, sim, teve um aumento bastante grande, e para esse censo que está acontecendo agora, que vai ser lançado o ano que vem, que é o novo censo da prefeitura, eles estão fazendo exatamente isso, estão fazendo essa contabilização, né, essa contagem de valores absolutos, mas também traçando esses perfis, porque é muito importante saber como que a gente conta essas pessoas. Aí, referente ao que você traz, né, sobre o motivo, né, qual que é esse gatilho para as pessoas estarem na rua, porque realmente, né, muitas das pessoas não querem estar na rua. Eu acho que sim, eu acho que existe todo esse contexto, e o secretário até falou assim, olha, eu acho que vocês também têm que olhar para um outro grande desafio, que são conflitos familiares, são quebra de vínculos, que foi apontado na pesquisa da prefeitura como um dos grandes motivos. E aí eu acho que isso só fala também com políticas públicas, né? Porque aí a gente entende a complexidade do problema, porque se a gente está falando de vínculos familiares, por que a gente está falando isso? Eu acho que também tem relacionado com violência familiar, a gente está relacionando isso com emprego, com renda, com acesso à cidade. Então, assim, o problema começa a se conectar com outros grandes desafios. E o secretário traz isso, né? Ele parabeniza a gente por trazer esse tema para sensibilizar as pessoas e as pessoas começarem a tentar, né? Essas pessoas que foram questionadas sobre essa pesquisa, a tentar entender a complexidade do desafio. E aí ele traz muito uma política que até é um conceito da ONU Habitat, da ONU, que é Housing First, que é esse tema da habitação primeiro. Então, você precisa dar um sujeito uma habitação, né, para que ele tenha a possibilidade de ter aquela segurança, aquele espaço, para você conseguir pensar em outros acessos e outros direitos, assim. E aí, o que eu achei muito interessante foi que ele trouxe diversos desafios. Então, quando você pensa na pessoa em situação de rua, você tem a pessoa de situação de rua que acabou de sair, que acabou de entrar na situação de rua, está lá com uma família. Então, de repente, você pode ter um aluguel social para ela, fortalecer o vínculo familiar, ter algum tipo de capacitação para que ela saia dessa situação. Por isso que é também muito importante falar em situação de rua, né? Porque pode ser uma situação transitória. E ele trouxe muito isso, como a gente tem que humanizar o cuidado, né? Esses espaços de assistência, porque o que acontece hoje é que não é que tem poucas vagas, mas muitas vezes esses espaços, assim, são para muitas pessoas, a pessoa não tem o contato, né? Não tem uma relação humanizada, então aquela pessoa já está numa situação de vulnerabilidade, então é muito importante trazer isso, e ele trouxe isso muito forte na fala dele, assim, sabe, que eu acho que é bastante importante, de como que, se a gente quer, né, que essa pessoa tenha a autonomia e volte, né, melhor para a sociedade, ou tenha essa autonomia,
a gente tem que cuidar bem dela para que ela consiga fazer esse próximo passo, né? Então, eu acho que pensar dessa maneira é muito importante. E pensar em políticas públicas de longo prazo, como o tema da habitação, soluções mais complexas, que você consegue pensar em serviços, né, que tragam alimentação, habitação, psicólogo, vários cuidados, eu acho que esse é o caminho. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a fala dele, eu realmente espero que ele consiga aprovar isso, tanto em termos de orçamento, como em termos políticos, para avançar nesses projetos. Sim. Carol, minha sugestão é que a gente volte a repercutir essa pesquisa nas próximas semanas, porque tem muito ponto importante, é uma situação de emergência, né? Falar sobre pessoas em situação de rua, falar sobre a fome e miséria. Quando você fala, inclusive, sobre esses problemas de vínculos familiares que levam a pessoa para a rua, a fome e a miséria muitas vezes estão na origem desses problemas de vínculos familiares, né? Porque acaba causando, se você está com fome, se você está sem dinheiro, tudo parece um grande problema, e daí leva, claro, a conflitos. Então, vamos voltar a falar sobre essa pesquisa, acho importante, mas quero agradecer a sua participação, esses primeiros números que você traz aqui para a gente, principalmente essas primeiras leituras e avaliações. Um beijo para você e até semana que vem. Beijo, tchau, tchau, até.